Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar juntos num período fundamental da história cristã, né? Explorar essa passagem da lei para a graça e o papel dos primeiros crentes como testemunhas de Cristo. A gente vai usar como base aqui alguns insights, um material chamado Da Lei à Graça, Testemunhas de Cristo no Reino. Ele usa bastante Êxodo, Atos, Gálatas, para tentar mapear essa transição toda. O nosso foco aqui é entender, sabe, as dificuldades da igreja logo no comecinho, essa virada de chave no plano de Deus, sair de Israel sob a lei para a igreja sob a graça. E claro, por que veio o Espírito Santo, né? Qual era a razão principal? Então, vamos lá, vamos começar a desvendar isso. O ponto de partida, pelo que as fontes indicam, é uma igreja assim muito viva em Jerusalém. Pedro, os apóstolos ali na frente. O livro de Atos pinta um quadro de crescimento rápido, sabe? Quase explosivo. E cheio de sinais, maravilhas. Lembra da cura do coxo, em Atos 3? Lembro, sim. A fonte liga isso direto a uma vida cheia do Espírito Santo. E o resultado? Bom, uma unidade incrível. Diz lá em Atos 4 que eles compartilhavam tudo. Parece até, sei lá, ideal demais, né? É verdade. E essa descrição em Atos não é só um relato histórico, né? A fonte interpreta isso, essa força inicial, essa coesão, como um selo de Deus mesmo. Era a prova visível de que a mensagem deles era real. O Espírito Santo ali não era só teoria, era força ativa, transformadora na comunidade. Tornava o testemunho deles algo concreto, sabe? Difícil de ignorar. A prova de que o reino tinha chegado de um jeito novo com Cristo. Mas esse clima inicial, né, de fervor, de poder, não ficou assim sem desafio. A fonte aponta que a perseguição logo virou uma realidade, bem dura. Sim, bem dura. Se a gente lê nas entrelinhas de Paulo, especialmente lá em Gálatas 1, quando ele fala do próprio passado, né, perseguindo a igreja, dá para ter uma ideia da pressão que era em Jerusalém. Exato. E essa pressão ela teve consequências bem sérias. O livro de Atos, lá no capítulo 8, fala claro, né? Uma grande perseguição fez muita gente fugir de Jerusalém. Foram para a Judéia, para Samaria. Se espalharam. Isso. Mas aí, o que a análise da fonte acha fascinante é o que aconteceu com quem ficou lá em Jerusalém. Sob essa ameaça constante, sabe? A dinâmica da igreja local começou a mudar ali. E aí que a gente entra num ponto-chave, que a fonte explora bastante. Muitos dos que ficaram em Jerusalém, parece que por medo, né? Medo do sofrimento, da rejeição social por causa da cruz, começaram a voltar para algumas práticas da lei mosaica. Uhum. Gálatas 3, ali nos primeiros versículos, parece ecoar isso. Paulo perguntando como assim, né? Começaram pela fé, pelo Espírito, e agora querem voltar para a lei. Na prática, estavam tipo assim, diluindo a mensagem central da salvação só pela fé. E essa escolha, essa busca de segurança na lei, como a fonte argumenta, não faz só um detalhezinho, mudou a essência daquela igreja em Jerusalém. Mudou mesmo. Mudou. Eles começaram a tirar o foco dos ensinos dos apóstolos sobre a graça. E a consequência direta, segundo essa leitura, foi um esvaziamento daquele poder do Espírito que marcou o início. A tentativa de fugir da perseguição ligada à cruz, o tal escândalo da cruz, levou a um compromisso teológico e prático bem sério. Buscaram uma paz com o sistema religioso da época, mas, assim, o preço foi alto. E a análise da fonte indica um negócio aqui que mostra bem essas pressões, né? Internas, externas. A partir de Atos 15, a tensão fica clara. Surgem aqueles crentes judaizantes, insistindo que tinha que ter circuncisão, observar a lei para ser salvo, até para os gentios. Exatamente. Aquilo gerou o primeiro grande debate na igreja, o Concílio de Jerusalém. Mas parece que a questão continuou ali, sabe? E se aprofundou em Jerusalém. Como assim? Olha só, o relato da terceira visita de Paulo a Jerusalém, em Atos 21. É bem revelador. Ele encontra o Tiago, os presbíteros, e eles falam que tinha dezenas de milhares de judeus que creram em Jesus. Pô, parece ótimo, né? Maravilha. Milhares de crentes. Só que aí vem o detalhe crucial que a fonte destaca. Todos eles eram zelosos da lei. E esses zelosos da lei a fonte interpreta como? Não era só seguir costumes por tradição, né? Não, não.
A interpretação é que eram aqueles que defendiam com unhas e dentes que a prática da lei mosaica continuava sendo parte essencial, obrigatória da fé, mesmo depois de Cristo. Sacou? Entendi. Quer dizer, uma mistura. Justamente. Isso mostra, segundo a análise da fonte, como uma parte grande da Igreja-mãe em Jerusalém acabou cedendo. Para fugir do estigma da perseguição ligada à exclusividade de Cristo, à ruptura com o judaísmo tradicional, eles reintegraram a lei com força. Buscaram tipo um sincretismo, uma fé meio híbrida. E isso comprometia a novidade radical da graça que Cristo trouxe e que Paulo defendia tanto. Foi um desvio claro daquele caminho inicial do Espírito. Para a gente entender melhor essa tensão toda, lei e graça, a fonte leva a gente para uma análise mais teológica, né? Usando bastante Gálatas. Como é que a fonte explica, então, o propósito original da lei na visão de Paulo? Por que ela existiu, afinal? Boa pergunta. A fonte usa muito Gálatas 3 para isso. Paulo diz ali que antes da fé chegar, ou seja, antes da obra de Cristo ser revelada e acessível, o povo de Israel estava sob a guarda da lei. Como se estivessem presos por ela? Presos. É a imagem que ele usa. E a metáfora é forte. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Aio. Um tutor, um pedagogo, um guia. Um aio. Então, um tutor temporário. Exatamente essa é a ideia. A função da lei, nessa visão, nunca foi salvar por si só. A Bíblia é clara. Ninguém é justificado pelas obras da lei. O papel era transitório, preparatório. Era como um muro, sabe? Protegendo, mantendo o povo separado, consciente do pecado, e um guia apontando para a necessidade de algo maior, de alguém que viria. A lei mostrava a nossa incapacidade e criava a espera pelo Redentor. Faz sentido. Aí, com a chegada de Cristo, com a justificação pela fé, esse aio, esse tutor, cumpriu sua missão. Não era mais necessário como sistema de salvação ou mediador principal com Deus. Insistir em ficar com o aio depois que o herdeiro cresceu seria perder o sentido de tudo, entende? Totalmente. Isso conecta com o plano maior de Deus para Israel, né? A fonte lembra daquela chamada lá em Êxodo 19, depois da saída do Egito. Qual era a ideia original de Deus ali? A ideia era grandiosa, que Israel fosse a propriedade peculiar de Deus entre as nações. Um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo escolhido não só para receber bênção, mas para ser um canal da revelação da presença de Deus para o mundo todo, a vitrine do governo de Deus na Terra. Só que a história que a própria Bíblia conta e que a fonte analisa é cheia de tensão, né? Muita tensão, uma tensão de rejeição, infelizmente. A fonte destaca esse padrão, Israel rejeitando os profetas, os mensageiros de Deus, século após século. Aquela parábola dos lavradores maus, em Mateus 21, é usada como exemplo forte dessa recusa em ouvir Deus. Verdade. E essa linha de rejeição na visão cristã que a fonte apresenta chega no ponto máximo com a recusa e a morte de Jesus. Ele é visto como o profeta final, aquele prometido lá em Deuteronômio, a quem deveriam ter ouvido. Essa rejeição final ao Filho, segundo a fonte, tornou inviável continuar o plano original de Deus, manifestar seu reino pela estrutura nacional de Israel, sob a antiga aliança, sob a lei mosaica. O instrumento escolhido, no fim das contas, não conseguiu cumprir o papel final. Então, com a morte e ressurreição de Cristo, a fonte diz que Deus mudou a estratégia, digamos assim. Começou uma nova fase. Exatamente. Nasce uma nova iniciativa, a criação da igreja. Não mais baseada em etnia ou na lei, mas na fé em Cristo e na presença do Espírito Santo. É muito significativo que, depois de ressuscitar, Jesus passa 40 dias falando com os discípulos, especificamente sobre o reino de Deus. Está lá em Atos 1. Ele estava preparando eles para essa nova realidade onde o reino ia se estabelecer de um jeito diferente. E essa mudança
É o que chamam de mudança de dispensação. Correto. É um termo teológico que a fonte usa para descrever essa transição administrativa no plano de Deus, sabe? A era da lei, focada em Israel, no Pacto do Sinai, ela se cumpre e termina em Cristo. E aí começa a era da fé ou da graça, que é também a era da Igreja e fundamentalmente a era do Espírito Santo. O governo de Deus na Terra agora acontece principalmente pela presença e ação do Espírito na Igreja e através da Igreja. A Igreja vira, nesse sentido, a comunidade onde o senhorio de Cristo é vivido, a expressão do reino dele aqui na Terra. E para essa nova comunidade, a Igreja conseguir fazer isso, cumprir esse papel, precisava de uma capacitação especial, né? Sem dúvida nenhuma. Antes de subir aos céus, Cristo deu uma ordem clara. Fiquem em Jerusalém e esperem a promessa do Pai. Isso está em Lucas 24. E essa promessa, como Atos 1 deixa claro, era o batismo com o Espírito Santo. Não era opcional, era pré-requisito mesmo. E aí vem a pergunta-chave que a fonte faz. Qual o propósito principal desse batismo com o Espírito Santo? Era só para ter experiências individuais? Arrepios, falar em línguas? Olha, a resposta em Atos 1, versículo 8 é direta. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O foco principal era a capacitação para o testemunho. Testemunhas. Isso. E não só testemunha no sentido de falar sobre algo, mas no sentido mais forte, ser uma prova viva, alguém que viu, ouviu, experimentou a realidade de Cristo ressuscitado e a ação do Espírito dele. É o que Pedro e João falam depois, lá em Atos 4. A gente não pode deixar de falar do que vimos e ouvimos. O poder era para a missão. E essa missão tinha fronteira? Era só ali para aquele contexto judaico do começo? Confins da terra. A visão era global desde o início. Desde o início. Sim, o poder que veio no Pentecostes com o milagre das línguas já mostrava essa intenção universal, levar a boa notícia de Cristo para todo povo, língua, nação. O plano não era mais um reino só para um povo, numa geografia específica, mas um reino espiritual, universal, feito de gente de toda tribo e nação unidos pela fé em Cristo e pelo Espírito. Então, se a gente fosse resumir a essência do que a igreja deveria ser, segundo essa análise toda, como seria? Olha, eu diria assim, uma comunidade que nasce da graça de Deus, pela fé em Cristo, unida e capacitada pelo Espírito Santo, com uma missão central, ser testemunha viva, ativa de Jesus Cristo ressuscitado para o mundo inteiro. Uma missão que, como a própria história já mostrou ali no começo, muitas vezes enfrenta oposição, sofrimento por causa da mensagem exclusiva da cruz, né? Mas que precisa ser cumprida dependendo sempre do poder do Espírito e não tentando diluir a mensagem para evitar conflito. A fidelidade ao testemunho, mesmo com pressão, parece ser um tema central que a fonte tira desses textos. Recapitulando então nossa conversa. Baseada nas fontes. A gente viu o começo poderoso da igreja, né? Impulsionado pelo Espírito, com unidade, milagres. Vimos como a pressão da perseguição em Jerusalém levou a um comprometimento perigoso, uma volta para a lei por medo. Entendemos melhor a lei como esse tutor temporário apontando para Cristo, e essa transição fundamental para a era da graça, da igreja, do Espírito. E, claro, reafirmamos o chamado da igreja para ser testemunha de Cristo no mundo todo, equipada pelo Espírito Santo. É isso. E talvez uma reflexão final que essa análise toda provoca, sabe? Olhando para esse padrão que a fonte descreve lá na igreja primitiva, se pressões externas tão fortes como a perseguição física mesmo levaram alguns a buscar segurança, diluindo a mensagem central da fé, que tipos de pressões hoje, talvez mais sutis, né? Culturais, ideológicas, sociais, ou até internas, tipo o desejo de ser relevante, de ser aceito a qualquer custo, poderiam estar assim, sutilmente, tentando indivíduos ou comunidades de fé a comprometerem sua identidade e sua missão única no mundo de hoje. Fica aí a questão para a gente pensar, né?